Maravilhoso, né, irmãos? Convite maravilhoso para o povo. Glória a Jesus. Agora nós vamos ouvir a mensagem oficial com o nosso pastor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Meus amigos, senhores e senhoras, moradores desta rua que estão ao alcance da nossa voz, do nosso microfone, a nossa intenção nesta manhã é vos trazer uma palavra de Deus. A igreja, ela tem esta responsabilidade de pregar o Evangelho, de falar do Evangelho. O Evangelho significa notícias boas, boas notícias. Nós estamos vivendo um momento de muito pânico, muita tristeza, muita dor. A mídia, a imprensa de modo geral, ultimamente dando notícias que está abalando muitos corações, muitas famílias. Pessoas do bem estão sendo ceifadas por esta pandemia, por este vírus que tem levado muitos a óbito. E, portanto, hoje dificilmente se vê uma boa notícia na imprensa e na sociedade. Mas, nesta manhã, nós queremos trazer uma notícia boa para você. A notícia boa é o Evangelho. O Evangelho que o apóstolo Paulo diz que é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele crê. É por isso que nós estamos aqui. Seria mais confortável para todos nós estarmos em casa, tomando nosso café, ou fazendo qualquer atividade, deixando de nos expor na rua. Mas, para se cumprir a palavra de Deus, Jesus disse, eu acredito que você sabe desse texto, principalmente você que professa a fé católica ou qualquer outro tipo de fé. A Bíblia diz claramente, Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É por isso que nós aqui estamos nesta manhã, dizendo para você que Jesus tem uma notícia boa, uma notícia nova. Muito embora a mídia só propaga notícias ruins, porém a igreja tem uma notícia boa para falar ao teu coração. Qual é a notícia boa? A notícia boa é que Jesus, o Salvador, aquele que foi crucificado na cruz do Calvário, de uma forma arbitrária, não pôde fazer nada. Julgaram ele de uma forma arbitrária e levaram ele a ser pendurado na cruz do Calvário. Mas a esse sacrifício, esta morte tão cruenta que Jesus sofreu, para se cumprir a palavra de Deus, quando diz no livro do profeta Isaías, capítulo 55, que diz a Bíblia, que ele foi moído por causa das nossas transgressões. E, meus amigos, a notícia boa que nós temos para você é que a Bíblia nos revela claramente, e a história sabe disso, e são biblicamente provado, historicamente provado, que Jesus, ele não está mais detido lá na sepultura. Não, Jesus ressuscitou de uma forma maravilhosa, sobrenatural, porque a morte não poderia superar
a vida do Filho de Deus, louvado seja Deus. Ele disse: convém que o Filho do Homem seja morto e sepultado, mas ao terceiro dia seja ressuscitado, louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus ressuscitou para cumprir-se a palavra de Deus. Primeiro, ele foi morto para se cumprir a palavra de Deus, mas ele ressuscitou para cumprir também a palavra de Deus e de forma cabal, absoluta, cumprir o plano da redenção. Porque se Jesus tivesse morrido, como de fato ele morreu, e não tivesse ressuscitado, a religião cristã, o cristianismo seria uma religião vaga, uma religião sem fundamento, uma religião sem de fato ter um apoio. Mas nós sabemos que ele ressuscitou e disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, meus amigos, nós não estamos falando de um Cristo que está na sepultura, de um Cristo que está morto, de um Cristo inválido, de um Cristo que tem mãos, mas não pode apalpar, tem pé, mas não anda, tem boca, mas não fala. Não, nós estamos falando para você de um Cristo que é vivo, e diz a Bíblia, e vivo para todo sempre, louvado seja o nome do Senhor. Então, nesta manhã, meus amigos, gostaria que você atentasse para esta palavra, a palavra do Evangelho. O Evangelho que quer dizer boas novas. Então, nós sabemos que o ser humano, que é criatura das mãos de Deus, foi Deus que criou o homem. O homem não veio do macaco, de um processo evolutivo, como os ateus e outras pessoas acreditam assim. Não. Se você olhar para o livro do Gênesis, as origens da criação do universo, do mundo, você vai encontrar Deus agindo e trabalhando na criação do homem. Então o homem é uma criação divina, é uma criação especial. O homem é criatura das mãos de Deus, diz a palavra do Senhor. E esse homem que Deus criou com tanto prazer, com tanto carinho, com objetivos maravilhosos, criou o homem para povoar a terra, criou o homem para dominar sobre os animais, criou o homem para dominar sobre os peixes do mar, os animais da terra, as aves do céu, diz a palavra de Deus. Deus criou o homem dessa maneira. Porém, esse homem, ao longo da história, a Bíblia nos revela que ele foi se afastando de Deus, ele foi deixando Deus de lado, ele foi virando as costas para Deus, e hoje o homem está distanciado de Deus. Mas Deus, ele não tem prazer, ou ele não vive contente, não é a vontade dele que o homem viva distanciado da presença de Deus. Na Bíblia está escrito, Jesus dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse convite de Jesus é o convite que a pessoa pode ter o privilégio e a oportunidade de se voltar inteiramente para Deus, aceitando Jesus como Salvador, tendo uma experiência com Ele e, de fato, de verdade, a pessoa poder ter uma experiência com o Senhor nosso Deus. Então, meus queridos amigos, nesta manhã memorável, nós aqui estamos para falar a você do Evangelho, o Evangelho que transforma, o Evangelho que liberta, o Evangelho que muda a vida do homem, o Evangelho que faz do homem uma nova criatura. E você poderia perguntar: e como é que esse Evangelho pode mudar a vida do homem? A vida do homem pode ser mudada através da palavra de Deus, quando o homem ouve a palavra
e acredita na palavra e aceita a palavra, aí o evangelho tem o poder de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas isso acontece quando o homem primeiro, ele para ouvir a palavra. O homem é dada ao homem a capacidade de raciocinar, de pensar, de decidir, de tomar decisões na vida. Deus não obriga o homem a tomar decisão, a ser um crente. Não, ele não obriga. Porém, ele dá ao homem diretrizes para que o homem possa tomar decisão na sua vida. Porque o homem, de fato, de verdade, ele é um ser inteligente. Ele decide, um decide ser médico, outro decide ser um pedreiro, outro decide ser advogado, outro decide ser um comerciante, outro decide, enfim, Deus dá ao homem a capacidade de decidir. Assim também, meus amigos, é com relação à vida eterna, porque a vida eterna Deus proporciona ao homem através da morte de Jesus na cruz do Calvário. Porém, Deus não obriga o homem a ir para o céu. Deus sugere que o homem se arrependa. Está escrito na Bíblia que o homem se arrependa e venha ao pleno conhecimento da palavra de Deus. O apóstolo Pedro, aquele que foi pescador no mar da Galileia, ele disse: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados vossos pecados. Então o homem tem que tomar decisão, o homem tem que aceitar Jesus para poder adentrar ao céu de glória. E quando o homem então ouve a palavra, o homem aceita a palavra, o homem de fato e de verdade se arrepende, aí a Bíblia diz que Jesus o recebe como filho. Louvado seja Deus. Escreve o nome dele no livro da vida e lhe proporciona a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amigos, vejamos algo interessante. O homem é criatura de Deus. O homem é projeto de Deus. Porém, o homem se desviou da presença de Deus. A Bíblia registra que o primeiro casal, o primeiro homem, quando ele pecou, ele e a sua companheira, a sua esposa, a Bíblia registra que eles tentavam se esconder da presença de Deus. Tentavam se esconder da presença do Senhor. Louvado seja Deus. Por quê? Porque o pecado ele inibe o homem no relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus é algo maravilhoso, porém o pecado afasta o homem de Deus. Porém, a Bíblia diz que Jesus, louvado seja o nome do Senhor, ele proporciona ao homem a oportunidade de se voltar para Deus. Jesus é o intermediário. A Bíblia não registra uma medianeira, a Bíblia registra um mediador. Existe um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Ele disse: eu sou o caminho e ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Então, meus amigos, nesta manhã nós queremos te convidar para você tomar atitude, se preparar para a eternidade. A eternidade é uma realidade irrefutável. Ninguém pode dizer: não, eu não vou à eternidade, eu estou muito jovem, eu tenho um projeto ainda para 15, 20 anos, eu não vou para a eternidade. Não, senhores, todos irão um dia estar passando por este golpe da morte, e depois da morte a eternidade. E a eternidade, ela pode ser uma eternidade de gozo, de paz, de alegria e de descanso eterno. Porém, ela pode também ser uma eternidade de sofrimento eterno, como diz a palavra de Deus. Pastor, e onde está escrito isso? Você examine a Bíblia. Em João 5,39, Jesus disse: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim, e vós cuidar nela,
ter a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Então, nesta noite, nesta manhã, nós queremos agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a compreensão dos nossos vizinhos aqui desta casa, que estão ouvindo a palavra de Deus, e a nossa intenção é que você venha refletir sobre esta realidade que vai acontecer com todos nós. Vamos um dia para a eternidade, e nós estamos preparados para nos encontrar com Deus. Qual é a eternidade que eu estarei indo? Daqui a 5 minutos, ou aliás, depois da morte, 5 minutos, qual é a eternidade que o homem está inserido? Uma eternidade de descanso ou a eternidade de sofrimento? Agora, eu quero te afirmar o que diz a palavra de Deus. Deus disse na sua palavra que Ele não tem prazer na morte do homem morrer na impiedade, na prática do pecado, mas que todos se arrependam e venham ao pleno conhecimento da palavra de Deus, diz a Bíblia Sagrada. Então nós estamos concluindo esse trabalho. Que Deus abençoe a todos vocês. Fica o nosso convite para os irmãos, para os amigos estarem conosco final de semana. Hoje temos culto ali na congregação central, na Rua Nova, e outras congregações aqui da cidade, certamente ali na congregação da Veneza, São Paulo, Ruivais, Cedro,